A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus que até aqui nos tem ajudado o Senhor e grandes coisas tem feito por nós e por isso estamos alegres. O Senhor está presente na vida daquele ou daquela que tem aberto o coração para o Senhor Jesus fazer morada. E nós louvamos a Deus e agradecemos que a graça do Senhor nos basta e a sua presença é real. Para a meditação neste dia, convidamos os amados irmãos para meditarmos conosco, que está escrito no livro de Lucas, no seu capítulo 9, versículos 57 a 62. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 9, versículo 57 em diante. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, nos edifique neste momento, para que estejamos preparados para representar o Senhor aqui, digno desse chamado. Glórias a Deus. Aqui vemos neste texto, como nós devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é de qualquer maneira. Existem aqueles que até mesmo têm boas intenções, como este primeiro aqui que abordou o Senhor, diz no Evangelho Sinótico, que é examinado também junto com o Evangelho de Lucas e de Marcos, lá no capítulo 8 de Mateus, versículo 19, está revelado que este primeiro que abordou o Senhor foi um escriba, ou seja, um escrivão da lei, copiadores da lei, portanto, uma pessoa inserida no meio religioso. O que nós podemos aprender com isso? Que apenas ser um religioso não basta, porque o Senhor mesmo disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então apenas boas intenções, elas não prevalecem. Existe um ditado antigo que fala assim, que o caminho do inferno é pavimentado de boas intenções. Que nós tenhamos boas intenções, mas que essas intenções sejam guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Então aqui no versículo 58 de Lucas 9, está dito assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi isto que o Senhor respondeu a este escriba, que disse para o Senhor, quando indo pelo caminho, falou assim: seguir-te-ei para onde quer que fores.
Eu vou te seguir, Senhor. Onde quer que o Senhor for, eu irei. Mas não basta apenas da boca para fora. Tem que vir de dentro do coração. Tem que ser algo sincero. Existem aqueles que estão seguindo a Jesus apenas por puro interesse. Como muitos foram atrás do Senhor. E Jesus respondeu a eles: vocês estão me seguindo por causa do pão, por causa da multiplicação dos pães. E quantos hoje estão enchendo os templos, estão até passando uma temporada na igreja, mas enquanto não recebe a bênção, fica naquele meio religioso. Mas assim que receber, então já está satisfeito naquilo que procurava, então agora não interessa mais outras coisas, porque só estava primeiro interessado em ser beneficiado. E quantos estão assim? Sabe que Jesus é bom, que Ele é todo poderoso, que é o Deus do impossível, apenas interessado nas benesses. Como muitos hoje são idólatras, no sentido de que o meu Santo Antônio, meu São João, minha isto e aquilo, tem apenas Jesus como um santinho de devoção, mas não quer verdadeiramente seguir a Jesus da maneira que Deus quer. Por isso que o Senhor falou abertamente como é que nós devemos seguir a Ele. Quando Ele falou a este escriba: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, Ele, Filho do Homem, aqui entenda, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Quando nós lemos na Bíblia, vemos aqui Filho, começa com a letra F maiúscula. E todas as vezes que nós encontramos se referindo ao Senhor, é porque Ele não é qualquer pessoa, não é um filho qualquer. Ele foi, como o anjo anunciou a José: não tema receber a Maria como a tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Então Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Então, Filho do Homem, porque Jesus, Ele como Deus, Ele se humanizou. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, por isso que se diz, e habitou entre os homens, entre nós. Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Então, se aquele escriba estava interessado em alguma outra coisa para atender a sua individualidade, o seu egoísmo, o Senhor então já foi ali dizendo a ele que para seguir ao Senhor tinha que ter coragem, tinha que ter confiança, tinha que ser uma pessoa simples e não deveria ser ninguém acomodado. Jesus não chamou ninguém para seguir a Ele para ficar no comodismo. Então, aqui nós vemos o Senhor logo alertando. Depois deste escriba, veio outra pessoa, também aqui no versículo 59 e 60, disse-lhe outro, o Senhor falou: segue-me, Senhor chamando, mas ele respondeu: Senhor, reconhecia que Jesus é Senhor Deus, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Colocou então uma ressalva: eu vou te seguir, porém, mas, entretanto, todavia. Então, para seguir a Jesus, estas ressalvas, elas têm que desaparecer. Nós temos que estar pronto para obedecer prontamente o chamado do Senhor. Então ele impediu aqui: deixe-me primeiro. Mas a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Então quem deve ser primeiro? Quem deve ser a prioridade em nossas vidas? O Senhor, porque se Ele não guardar a cidade,
em vão vigia a sentinela. Se ele não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então o Senhor está aqui logo respondendo a esta segunda pessoa, dizendo assim, no versículo 60, mas Jesus lhe observou: deixe aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. O Senhor estava dizendo a esta pessoa para ela não ter sentimento para com seu pai? O Senhor estava ensinando aqui a nós desprezar os nossos entes queridos, a abandoná-los no momento em que eles estão precisando? Não, o Senhor estava falando aqui de um motivo de força maior. O Senhor sabia muito bem, mas não haveria tempo para ainda aguardar a que se fizesse todo aquele tempo, da pessoa quando está enlutada, quando está precisando resolver muitas coisas para o sepultamento, e ele teria que decidir naquela hora, porque o Senhor vinha chamado para uma missão, um motivo de força maior. Então era necessário ele saber naquela hora prioridade. O Senhor disse assim, deixe os mortos, ou seja, como é que um morto pode sepultar, enterrar outro morto? Porque aqui o Senhor está falando da morte espiritual. Existe a morte física, que é aquela que o nosso corpo volta ao pó, e tem a morte espiritual, onde aqueles que, embora estejam respirando, estejam tendo uma vida vegetativa, ativa, mas a Bíblia diz: quem tem Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem vida, por isso espiritualmente está morto. Então o Senhor é como se ele dissesse: deixe os mortos espirituais, enterrar os seus mortos que agora fisicamente estão retornando ao pó da terra, porque do pó nós viemos, do barro. Então aqui o Senhor está a falar para desta maneira, como que o Senhor dissesse: não tenha apego exagerado às coisas daqui deste mundo. E nós devemos seguir a Jesus de maneira disposta, para fazer o nome de Jesus aparecer através da própria vida, porque o Senhor disse assim, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então nós não devemos ter apego, paixão demasiada às coisas deste mundo, porque o Senhor quer que a gente esteja disposto para fazer a sua vontade, anunciar a palavra do Senhor a toda a criatura e através do nosso próprio testemunho. E por último, disse no versículo 61 também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Lembramos da mulher de Ló? Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E que quando nós queremos seguir a Jesus, nós não podemos ter apego ao passado. O Senhor estava dizendo aqui para que este fosse mal educado, que ele não tivesse nenhum respeito às seus familiares. O Senhor estava dizendo aqui que ele precisava se desapegar. Quantas pessoas seguem a Jesus porque a sua mãe, porque o seu filho, porque o seu neto segue, porque o seu marido, porque a sua esposa, porque o seu neto, sua avó. Mas nós devemos seguir a Jesus. Nós tomamos a iniciativa e dizer: eu quero, Senhor, eu quero te servir, independente de qualquer coisa.
Então aqui nós vemos neste texto aqui de Lucas 9, 57 a 62, falando acerca dos que seguem a Jesus. Primeiro, devemos seguir a Jesus sem apego exagerado às coisas daqui deste mundo. Seguir a Jesus com disposição de fazer o nome dele aparecer através da nossa vida. Seguir a Jesus com coragem, com confiança, com simplicidade. Mas o Senhor não nos quer ver ociosos. O Senhor quer nos ver ativos, trabalhado na seara do Senhor. E concluindo, nós lemos em Lucas 14:33, a Bíblia diz assim, o Senhor fala desta maneira: qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, em primeiro lugar, deve estar o Senhor. Para seguir a Jesus, nós temos que colocar acima de tudo e de todos, no nosso coração, na nossa vida, o Senhor Jesus, para que quando Ele chamar, estejamos prontos a obedecer e seguir e fazer a sua vontade. Então, guardemos o contato com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele jamais esquece de nós e Ele está presente e pronto para abençoar, para livrar e proteger todo aquele que invocar o nome do Senhor. Deus é fiel e vamos também continuar sendo fiéis a Cristo Jesus, e nada há de nos separar do amor de Deus que está revelado no Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amado Deus, que morreu por nós para nos dar vida e vida com abundância. Creia nisto, viva esta palavra, seja feliz, abençoado e sempre vitorioso aqui onde o Senhor nos enviar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família e continue vivendo esta palavra, porque o nosso Deus, Ele garante a vitória. A graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam continuando reinando na sua vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.